Diretoria age contra a concorrência e acerta a renovação com meia da base. A multa supera R$500 milhão. Galo admite que errou em tratamento no clássico. E por fim, Arena MRV, rentabilidade recorde no clube. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo segunda a sexta para te fazer companhia, para a gente falar sobre futebol, Atlético, notícias exclusivas e, claro, muita informação de bastidor. Então, se está chegando agora, se não conhece o nosso canal, eu peço a gentileza e o carinho de você deixar o seu like. Ontem eu quero agradecer a cada um de vocês que me ajudaram a bater a meta de 1.500 likes. Muito obrigado. É só com a sua ajuda que é possível a gente continuar produzindo conteúdos sérios, ordeiros como este. Então, tá chegando agora, se inscreva também no canal Bica Galo. Vamos falar então do acerto da renovação, tá? Desse destaque da base que tanto é falado, né, nos últimos meses, um meia de ligação, um meia definidor, um meia de criação, enfim, é tudo aquilo que o torcedor gostaria de ver no elenco principal, não é mesmo? Mas tudo no seu tempo, na sua hora, à medida que as coisas forem realmente, né, evoluindo. Enfim, estamos falando aqui do meia Izep, cria da base, e que renovou com uma multa, tá, acima de R$500 milhão. Gente, é muita grana, o futebol está cada vez, né, com números mais inflacionados, mas o fato é que o Atlético realmente já há algum tempo, né, vinha negociando com o Izep, vinha tentando trazer este atleta, né, de uma maneira mais próxima ali ao clube, aos diretores e conseguiu, enfim, né, fechar essa negociação, uma bola dentro, um golaço realmente da diretoria do clube. Nos últimos meses, inclusive, eu fui bombardeado aqui de várias perguntas. Ô Musi, e o Izep, quanto que vai renovar? Né? A diretoria está demorando demais. O que está acontecendo? Você tem alguma notícia? Enfim, na época eu conversei com uma pessoa, tá? Que demonstrava muita tranquilidade nesta negociação com o Izep, assim como essa mesma fonte demonstra muita tranquilidade em relação ao Guilherme Arana, dizendo inclusive à época do Izep que existia uma excelente relação, não só com o atleta, mas com a família do jogador e também com aquelas pessoas que fazem a gestão de carreira do atleta. E eu questionei, tudo bem, né? Mas o porquê dessa demora? Existe uma ansiedade muito grande por parte da torcida e, claro, da mídia em termos gerais, né, pela renovação do Izep. E ele me disse o seguinte, cara, infelizmente a gente não pode renovar ainda com o Izep por uma questão de legislação. Nós temos que cumprir, né, o atleta até determinada idade não pode ter o seu contrato renovado, enfim, há uma série de circunstâncias que envolvem nessa renovação do Izep e à época essa fonte me disse isso. Está tudo muito bem encaminhado, nós vamos chamar o atleta para conversar, né, com calma, com tranquilidade, a nossa relação com o jogador é muito boa. E de lá para cá, né, o nome do Izep sempre, peço perdão ainda pela sinusite que vai melhorando aos poucos, mas o nome do Izep sempre apareceu na capa dos noticiários ou mesmo, né, para a torcida em termos gerais. E é bom destacar, inclusive, que o Izep chegou a aparecer, né, no diário espanhol AS como um destaque aqui no Brasil e como, eventualmente, né, se for pensar em clubes espanhóis, uma possibilidade futura para o Real Madrid ou mesmo o Barcelona. O Izep coleciona golaços com a camisa do Galo. Quem quiser aí depois pode pesquisar na internet, porque são vários gols bonitos, né? Inclusive hat-tricks e também até mesmo o gol que o Pelé não fez, o Izep conseguiu marcar. Então é um golaço, tá, da diretoria do Atlético. Eu quero falar exatamente sobre isso aqui agora. O Atlético agiu no mercado e mais uma vez fez o dever de casa. E eu às vezes fico um pouco incrédulo com alguns comentários, porque as pessoas elas não imaginam. Você, amigo e amiga, seguidores do canal do Cagalo, vocês não fazem ideia, né, do que é realmente as entranhas do futebol. Claro, alguns podem até saber, em parte, mas o futebol ele é multifatorial, o futebol ele não é tão simples como jogar um Football Manager, não é tão simples como você imagina que é. E a renovação de um atleta como foi o Izep, como foi o Alisson, passa por uma série de circunstâncias, dentre elas
a gestão de pessoas, dentre elas, uma boa relação com a família do atleta, dentre elas, trabalhar a cabeça do jogador e fazer ele entender que ele ainda não é nada, não é? Então, isso é o futebol. O que a gente vê são números. Quando eu falo aqui uma multa de R$500 milhão, e à frente eu vou explicar, né, como é que funciona a multa do ISEP, vai além disso, vai além desses números. Eu estou falando aqui, gente, para que vocês tenham... O meu objetivo à frente do canal do Cagalo não é só trazer uma notícia, mas é tentar trazer uma notícia e ir um pouco além. Mostrar para vocês, né, para que pelo menos parte dessa imensa torcida do Galo entenda que, às vezes, não é tão simples como se imagina. Por exemplo, eu recebo muitas mensagens no Instagram, no WhatsApp, dizendo o seguinte: pô, Muzi, pega o Edenilson e troca em fulano, oferece Beltrano e outra pessoa na troca daquele jogador. Quem dera se fosse fácil assim, não é? A gente não tem a receita pronta do futebol, mas nós temos que reconhecer sim os bons profissionais. E aqui agora eu vou falar que o Atlético realmente agiu no mercado e mais uma vez fez o dever de casa. Coordenado pelo diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, o Atlético sabia que existia a necessidade da renovação com esse jogador. Lembrando que essa é a segunda grande renovação, né? Estou falando porque a primeira foi o meia Alisson, que já está atuando com os profissionais, tá? E o Alisson tem uma multa, gente, de 60 milhões de euros. Numa conta básica aqui, se a gente for colocar o euro a R$5, porque é mais do que isso, o Alisson já tem uma multa de 300 milhões de reais, tá? 300 milhões de reais. Mas a do ISEP, tá um pouco mais alta e eu vou explicar para vocês agora. O ISEP ganhou um novo vínculo com o Atlético, aí de 4 anos, estendendo seu vínculo até dezembro de 2028. Prestem bem atenção agora em relação aos valores, tá? A multa para o mercado nacional é de 70 milhões de reais, o que daria aí mais ou menos 14 milhões de euros. Lembrando que o ISEP tinha uma multa de 24, passa para 70. Agora prestem atenção, o grande objetivo do ISEP, que é o velho continente, que é a Europa, quer estar presente entre os melhores do mundo. Todo grande atleta quer isso. Não adianta você me falar que, Muzi, renovou e a multa de 14 milhões para o Brasil é baixa. Tudo bem, quem é que vai tirar o cara daqui, meu amigo? Me mostra, quem é que vai ter peito para fazer isso? Não vai, cara, não vai. Tá? E 14 milhões de euros é muita grana, você tem que convencer o atleta, o próprio Atlético, que vai tentar fazer outras coisas, enfim, é uma multa bem considerável, 70 milhões de reais para o mercado nacional e, pasmem, 535 milhões de reais para o mercado europeu. 535 milhões de reais, mais de R$500 bilhão de reais. Vejam bem, o Atlético, ao fim da SAF, tá? Ao fim da SAF eu quero dizer o seguinte: nos próximos 2 anos, ao fim da dívida que a SAF promete cumprir de imediato, terá mais ou menos uma dívida de 590 milhões. A multa do ISEP para o mercado externo quase que é o valor final que a SAF terá como dívida nos próximos anos. Prestem bem atenção nesses números, gente. O Atlético hoje tem uma dívida de 1.700, com o aporte em novembro agora da SAF. O Galo espera, aliás, trouxemos aqui de maneira exclusiva, o Atlético deve ter a assembleia da SAF no dia 1º de novembro, fechar, após esse aporte de dinheiro, com uma dívida de 590 milhões de reais. A multa do ISEP é quase o valor final da dívida que a SAF terá. É o que eu falo, categoria de base, é o presente e é o futuro. Que bom que esses gestores finalmente entenderam isso. A gente conversou com uma fonte, tá? Essa apuração de 535 milhões de reais foi da Rádio Itatiaia, esses números. E nós conversamos com uma fonte que nos disse o seguinte, abre aspas, sobre o ISEP, nossa ideia é a longo prazo. Assim como o Alisson e outros 7 jogadores, o ISEP fará parte da transição no ano que vem. Passará por vários testes e só então será integrado ao elenco. Lembrando que o Atlético, tá, fez a transição de 6 atletas de linha e 2 goleiros nesta temporada, tá, gente? Um deles, inclusive, é o Alisson, que estará presente na montagem do elenco para o ano que vem.
Agora, as pessoas sempre me perguntam, Muzi, qual a diferença entre transição, que o ISEP fará parte, e montagem do elenco? A transição é o período de um ano, normalmente um ano, que o Atlético está estipulando, onde o moleque da base começa a treinar todos os dias com os profissionais. Então ali ele vai se ambientar com o vestiário, ele vai se ambientar com o clima, né? Seja ele positivo ou negativo, e à medida que o atleta vai se habituando, né, a essas mudanças, eventualmente pode sim surgir uma chance para o ISEP no profissional no ano que vem. Lembrando, o Atlético terá 6 atletas na montagem do elenco, que é montagem. O treinador que estiver aqui na temporada de 2024 terá uma relação de atletas, né, que ele poderá contar para o ano que vem. Então, você vai ter saídas, eventuais contratações e atletas que fazem parte dessa montagem de maneira fixa. 6 jogadores de linha, sendo 2 atacantes, um zagueiro, um lateral direito e, salvo engano, aqui agora 2 meias. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu tenho certeza que será um zagueiro, um lateral direito, 2 atacantes e o Alisson, que seria um meia, salvo engano, tem um primeiro volante também. Enfim, serão 6 jogadores de linha que farão parte da montagem. Obrigatoriamente, os treinadores terão que utilizar aqueles atletas. E o ISEP fará parte da transição. Essa turma que vai ser efetivada para o ano que vem, o ISEP passou por esse estágio aí no Atlético. E ano que vem ele fará parte desse grupo de estagiários, vamos dizer assim, quem sabe podendo ganhar uma chance ao discorrer da temporada. Lembrando, tá, gente? O ISEP é uma cria da base, temos muita expectativa sobre ele, mas um detalhe importantíssimo, não coloquemos uma carga extra em cima do menino. Não criemos expectativas demais em cima do rapaz. Deixa as coisas fluírem, deixa o tempo passar e aí sim nós teremos, né, a plena certeza que estará pronto para atuar no profissional. Tudo no seu devido tempo. E para fechar esse comentário aqui, e eu abri falando sobre isso, eu li vários comentários hoje no Twitter e existem pessoas que parece que elas vivem com a chave virada para o negativo. O tempo inteiro só criticam, só gostam de exaltar alguma coisa negativa, mesmo quando a notícia é boa, ela é positiva. E aqui eu me refiro, por exemplo, a comentários do tipo, não fez mais do que obrigação em renovar com o ISEP. Finalmente, uma coisa que já deveriam ter feito há muito tempo. Nossa mãe, grande notícia, hein, Muzi? Mais do que obrigação. Não. Não, porque o Atlético tinha vários concorrentes para este jogador. Assim como existem atletas em outros clubes que o Galo também fará propostas e faz propostas, o Atlético dessa vez teve que segurar o rombo. E graças, claro, a um departamento de futebol comandado pela categoria de base, né, assim como o diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, que mais uma vez agiu bem nos bastidores, né, conseguiu contornar certamente várias situações envolvendo este atleta e é uma coisa que eu sempre digo, um moleque de 17 anos, gente, ele tem um mundo pela frente e várias possibilidades vão aparecer e estão aparecendo para ele. Cabe ao Rodrigo Caetano e também ao departamento de futebol, né, de base do Atlético, colocar a cabeça do jogador no lugar, dizer o seguinte, nós temos um projeto para você, para sua família, vamos com calma, tudo no seu devido momento, não vamos queimar a sua carreira agora, então aqui no Galo você vai ter tranquilidade para seguir em frente. Que bom que assim foi, ISEP renovado com o Atlético, permanecendo aí por mais quase 4 temporadas e alguns meses, tá bom, turma? Vamos falar aqui agora sobre o clássico envolvendo Atlético e Cruzeiro. O Galo admitiu o erro no tratamento com a torcida adversária, mas antes eu peço que você deixe o seu like, me ajude a bater 1.500 likes nas próximas 24 horas e 100 likes ao vivo. Tire um pouquinho do seu tempo, eu peço a sua ajuda nesse momento. Ajude realmente o canal Bica Galo a crescer. É só através do seu like que o YouTube vai recomendar o nosso vídeo para outras pessoas. Eu conto muito com essa ajuda de cada um de vocês. Quero falar aqui também da Betano, que é patrocinador oficial do canal Bica Galo. Se você investir R$20, ganha mais 20 na hora. Investiu 500, ganha mais 500 na hora. O link estará aqui na descrição do vídeo. E você, para ganhar esse bônus, tem que colocar o código BICAGALO, uma palavra só, tudo junto. E claro, meu amigo, se inscreva no Bica, porque aqui é notícia séria, sem enrolação com você, né, que está aí do outro lado. O CEO do Atlético, o Bruno Muzi,
em entrevista ao Globo Esporte, né? Ele, que para mim é um dos camaradas mais coerentes do Atlético, e aqui não tem nenhum tipo de parentesco, tá, gente? A família Musi é uma só, mas eu não sou primo do Bruno de forma direta, não sou irmão do Bruno, como muitas pessoas pensam que somos, mas o fato é que eu considero o Bruno uma das pessoas mais coerentes do Atlético. Um cara que, as poucas oportunidades que tive de conversar com ele, né, me mostrou muito sério, muito respeitoso e, de fato, entendendo a dimensão do que aconteceu no clássico entre Atlético e Cruzeiro. Abre aspas, então, ao Bruno Musi, que disse o seguinte: tiramos as portas, as luminárias, tudo aquilo que poderia ser quebrado na região da torcida visitante. Eu acho que a gente teve um erro, de fato, um erro nosso. A gente não poderia ter tirado as portas do banheiro feminino. Ali realmente passou do ponto. No intuito de tirar as coisas rápidas, isso não poderia ter sido feito. Então tá aí, né, o Bruno Musi falando sobre essa situação envolvendo o clássico do último domingo. E eu disse ontem, inclusive na live com o Marco Geves, que considera uma atitude completamente desrespeitosa por parte do Atlético, uma atitude antiética, antiprofissional e que não havia necessidade de ser feito. O que acontece agora? O Cruzeiro, observando os fatos que aconteceram, o Atlético tirou porta, o Atlético tirou bebida alcoólica, o Atlético tirou papel higiênico, o Atlético tirou tudo o que poderia ser, né, para a torcida do Cruzeiro ter um mínimo de bem-estar social. E aí a torcida do Cruzeiro vai lá e faz a selvageria que foi de quebrar cadeira, de quebrar banheiro, né, uma algazarra, vagabundos travestidos de torcedores, como eu disse ontem. Mas o Cruzeiro, certamente, em um eventual processo do Atlético contra, né, o clube rival, certamente o Cruzeiro vai utilizar isso como um argumento para que essa multa não exista. Ou seja, o Atlético tentou se prevenir de maneira errada, assume o erro através do Bruno Musi, que de maneira muito evidente mostra que houve um desconforto de parte da diretoria atleticana quanto a essas atitudes e assim revela também, claro, né, que isso não pode acontecer mais daqui em diante. E falando inclusive sobre prejuízo após essa selvageria que aconteceu na Arena MRV, eu acho que agora é o clube ver o que pode ser feito ou não. Inclusive o Bruno Musi disse isso, abro aspas novamente aqui a ele, temos que entender o que pode ser feito, vamos levantar os gastos. Sei que foi um prejuízo muito alto, eles se sentem prejudicados também por conta da torcida. A gente tem que ter muita calma nessa hora, fecha aspas então ao Bruno Musi. Não há um número, tá? Não há um número específico para falar em relação ao clássico. Quando eu digo número, não há uma especificação ainda sobre, né, o ônus que a torcida do Cruzeiro provocou na Arena MRV. E que ruim será, por exemplo, gente, se o Cruzeiro não cobrir esses gastos. Vai dar asa demais para esses vagabundos que quebraram a Arena MRV. Quero falar agora sobre a renda recorde no último domingo, tá? E como a diretoria do Atlético vê estes números em relação ao que vem daqui em diante, tá? O clássico contra o Cruzeiro teve o maior público da história do estádio, foram mais de 42 mil pessoas, 42.058 segundo o Bordeiro e 2.784 visitantes no estádio. A renda bruta da partida superou os 3 milhões de reais, com um lucro de R$ 1.746.000. Lembrando que estes valores que eu citei aqui, gente, não contemplam, tá, o lucro com bares e restaurantes. Estima-se, não é uma rentabilidade oficial, mas estima-se que o Atlético teve uma renda bruta que superou os 4 milhões de reais. Tá? Conversamos com uma fonte que nos disse o seguinte, abre aspas, o Atlético, Henrique, projeta para os próximos anos ter sempre a casa cheia. Ainda não tivemos uma partida em que o estádio foi 100% liberado, mas estamos quase lá. Com a equipe competitiva, eu tenho certeza que será um incremento importante para o caixa do clube, nos ajudando também de maneira óbvia no futebol. Fecha aspas, então, a essa nova fonte que vê aí enormes possibilidades surgindo com a Arena MRV e não seria diferente, lembrando que a renda inteira da Arena MRV vai para a SAF, ou seja, na verdade 75% para a SAF e 24,9% para o Clube Associação. Pessoal, eu quero falar aqui agora da Biotecna, tá? E também da Camila Ferraz. A Biotecna é a escola técnica que tem cursos por R$ 97,00 do início ao fim. Meus amigos, prestem atenção. Você vai ser um profissional técnico por R$ 97,00 da sua casa, sem precisar sair da sua casa, todos os meses.
Acione agora e diga que veio do Bica Galo, porque será um atendimento diferente, personalizado. Mande agora a mensagem e depois vocês me contam o que estão achando dos cursos. E a Camila Ferraz, quer ter crescimento capilar? É um sucesso absoluto a Camila Ferraz. Calvície para homem, para mulher, quer fazer tratamento capilar? Vai na Camila Ferraz, acione agora através desse telefone que eu tenho certeza que você será muito bem atendido. E se disser que foi através do canal Bica Galo, tem desconto especial. Valeu, galera! Um abraço especial para todo mundo e deixem os nomes aí nos comentários, gente. Toda sexta-feira tem os abraços no Bica Galo. Você deixando o seu nome, certamente eu vou falar o seu, né, e a sua cidade. O nome e a cidade também de onde vocês estão falando, beleza? Tamo junto, aquele like bacana antes de sair para fechar em 1.500 likes. Valeu, fui!